Fala aí, rapaziada, tranquilidade? Professor Henrique Oliveira aqui mais uma vez. Hoje eu vim falar com vocês aqui de um assunto do qual eu tenho falado com alguns alunos aí no decorrer da semana, com muitos amigos que estão aí no ramo da barbearia, que é a queda de serviço. Eu não sei se é devido ao fato de algumas pessoas ainda estarem com certo receio de ir até as barbearias, ou se de fato elas não têm dinheiro mesmo, mas a verdade é que houve uma queda brusca aí no serviço. E a verdade é que a gente sabe que conta de água, conta de luz, o aluguel, eles continuam vindo. Então eu escolhi falar desse tema aí hoje porque eu sei que tem muitos meninos aí que estão participando dos nossos grupos, que estão dentro de barbearia, e nós vamos abordar esse assunto. Por isso eu peço que você fique aí comigo aí nesses próximos minutos aí, e a gente vai falar sobre isso, beleza? Então, rapaziada, tive falando aí, como eu disse, com alguns amigos, né? E muitos deles ressaltaram aí a respeito da queda de serviços, né? De quanto caiu o serviço e o quanto isso está sendo prejudicial para os negócios. A verdade, gente, é que ninguém estava preparado para o que aconteceu, né? Em relação à pandemia. E quando eu falo ninguém, eu não falo só aqui no Brasil. Acredito que no mundo inteiro ninguém esperava passar por algo desse tipo. E a verdade é que isso impactou a economia de muitos países, E a gente está sofrendo um reflexo agora muito grande disso, inclusive nos mercados, aí no preço do arroz, do feijão, do óleo. A gente vê muitas brincadeiras nas redes sociais, mas é uma grande verdade. Quem sustenta uma casa, quem tem uma família, quem tem essas responsabilidades, está passando por muita dificuldade. Não é fácil você pagar tão caro em produtos que são essenciais. Só que esse é o reflexo da economia por conta da pandemia. Então, assim, não adianta a gente ficar tentando achar culpados, porque o maior culpado, na grande verdade, é a pandemia. Foi por conta da pandemia que tudo isso está acontecendo. E perceba como que isso afetou diretamente em todos os comércios. Então, assim, aqui perto de casa, por exemplo, eu vi um açougue que era muito grande, ter que fechar, porque tinha feito muitos investimentos um pouco antes da pandemia, então o açougue, ele meio que investiu, aí estava virando um mercadinho, já estava colocando várias coisas, e aí de repente, pum, pandemia, fecha, ainda que os serviços essenciais, né, como açougue, mercado, continuam funcionando, a grande verdade é que muita gente ficou desempregado, muita gente ficou sem receber, muita gente ficou sem trabalhar, e então não tem como, gente, isso afeta diretamente todos os segmentos, desde a barbearia, a estética, a beleza, o alimentício, o industrial, o comércio, vai afetar tudo. Acaba sendo, na verdade, um efeito dominó, uma avalanche, né? E aí o que eu estava falando para eles, né? Porque alguns me perguntaram, por ciência também, da minha formação em relação a educador financeiro, eu estudei um pouco, aprendi um pouco a respeito, e de fato eles estavam me pedindo algumas dicas. E a minha dica para a maioria deles, na verdade, o que eu falei em relação a isso a eles é o seguinte, que não só em período de pandemia, mas todos nós que somos profissionais liberais, trabalhamos por conta, nós temos que criar algum tipo de fonte de renda extra. A gente precisa de rendas extras, porque se a gente fica muito fechado só naquilo que a gente faz, dificilmente a gente vai conseguir poupar, dificilmente a gente vai conseguir investir, dificilmente a gente vai conseguir viajar se a gente tiver uma única renda, a não ser que o que você faça gere muito dinheiro. Muito dinheiro assim no contexto de você conseguir pagar todas as suas dívidas e ainda sobrar para você conseguir fazer essas outras coisas que eu falei. Mas a gente sabe que essa não é a maioria, não é a realidade da maioria. A maioria dos brasileiros, eles trabalham para pagar contas e para comer. Ou seja, brasileiro trabalha para sobreviver. Essa é uma realidade. Isso eu estou falando, claro, na maioria das pessoas, a gente não pode generalizar, mas a maioria trabalha para viver. Então, ou a gente desenvolve algum estilo, algum tipo de renda extra, ou de fato a gente vai se enquadrar dentro dessa estatística. E eu estava conversando com alguns meninos, e veja como que é interessante. Eu tenho muitos adolescentes que fazem parte das nossas oficinas de barbearia e tal, que em horas vagas eles trabalham com um aplicativo de entrega,
certo? iFood, Uber Eats, enfim. Eles trabalham com esses aplicativos de entrega. E o que acontece? Dentro desse contexto, o que eu indiquei para eles? E eu quero que você entenda aqui, que de repente isso não sirva para você, mas eu quero que você entenda o conceito da ideia. O que eu disse para eles? Nós estamos falando aqui de jovens e adolescentes, certo? E os meninos estão trabalhando, estão indo atrás de um progresso aí, estão tentando se levantar de alguma forma. E eu fico muito feliz com isso porque você vê que pelo menos eles estão tentando fazer algo que é direito, certo? Sem tirar nada de ninguém, sem precisar ferir ninguém, sem precisar arrancar nada de ninguém. E aí a gente percebe que eles se esforçam e estão fazendo essas entregas, mas a grande verdade é que essa indústria que se levantou, tanto da Uber, do iFood, enfim, todos os aplicativos aí que estão relacionados à entrega, a ideia deles é não criar nenhum tipo de vínculo empregatício, certo? E oferecer um serviço ganhando porcentagem em cima. Tecnicamente, todo ser humano, todo homem deveria fazer isso de alguma maneira. Você deveria fazer que o dinheiro chegasse até você sem que você fizesse nada. Porque é assim que a Uber ganha dinheiro. O fazer nada no sentido assim, claro, trabalharam muito para construir o aplicativo, construir as diretrizes, fazer a coisa acontecer. Mas depois que tudo isso aconteceu, perceba, quem trabalha são os motoristas, são os entregadores. A Uber ganha porcentagem em cima dos serviços que eles prestam, entende? Os aplicativos, eles ganham porcentagens sobre o que você faz. Ou seja, se eu tenho milhares de entregadores trabalhando na minha plataforma, eu vou ganhar uma porcentagem de cada um deles sem ter que entregar nada. Tá entendendo? Então, essa na verdade, é o princípio básico de você conseguir acumular capital ou renda extra. Esse é o princípio da renda extra, que você consiga ganhar dinheiro sem tecnicamente fazer ou trabalhar. Trabalhar naquele segmento, claro. Por exemplo, se eu tenho uma rede como essa, se eu criei um aplicativo como esse, e aí eu continuo dando aula, eu ainda continuo trabalhando na escola, só que no momento que eu estou trabalhando lá na escola e estou fazendo o meu trabalho, existem outras pessoas que estão fazendo isso e estão ganhando dinheiro para mim, sem que eu ponha a mão naquilo. Tá entendendo o conceito? Ainda que eu só estou deixando claro essa questão de como funcionam os aplicativos e tal, porque a gente precisa entender como funciona para que a gente não se torne escravo desse sistema, mas que a gente consiga, ainda que a gente precise dele, porque quantos pais de família aí não ficaram desempregados? Quantas pessoas não aderiram virar motorista justamente porque estavam desempregados? E com isso conseguiram sustentar suas famílias, conseguiram trazer uma renda para casa. A grande verdade é que essas pessoas agora elas não têm um respaldo previdenciário, elas não têm um respaldo no sentido de aposentadoria. Se elas não tiverem um bom planejamento para fazer uma previdência privada ou para pagar um carnê de INSS, sei lá, cada um segundo o que acha correto, mas se você não tiver uma boa organização, um bom planejamento financeiro, você vai acabar na sua velhice aí passando mal, tá entendendo? Então, o que eu sugeri para os meninos? Cara, se você tá tão novo e você aderiu esse ofício, então usa ele para conseguir acumular dinheiro. Como isso? Cara, eu estou entregando comida, certo? Então eu estou entregando comida para diversos lugares diferentes. E eu estou lá com o meu aplicativo ligado. Usa a cabeça, cara. Faz o seguinte: bolo de pote. Foi o exemplo que eu usei com eles. Por que o bolo de pote? Porque o bolo de pote, ele é bom, ele é saboroso e ele custa pouco. Por que ele custa pouco? O bolo de pote, a receita dele é basicamente você fazer um bolo grande, numa forma, esfarelar esse bolo, e depois que você esfarela esse bolo, você vai montando os bolinhos no pote, certo? Camada de recheio, bolo. Então, com uma forma de bolo, você consegue fazer aí uma quantidade considerável de potinhos de bolo. Só que o que acontece? Dependendo da região que você escolhe trabalhar, porque que nem eu estou próximo da Zona Leste, eu não vou trabalhar lá na Zona Sul, eu vou trabalhar mais próximo, a não ser que eu saia daqui e vou trabalhar lá. Mas você sempre escolhe, o entregador ele escolhe uma região que ele quer trabalhar ali, né? E aí é o seguinte, tecnicamente, nós vamos escolher uma região onde a gente sabe que os pedidos
eles são mais intensos e geralmente é na região central, na região que as pessoas têm mais poder aquisitivo. Classe média alta, enfim. Cara, essas pessoas, elas não vão, como que eu posso dizer assim, elas não vão achar ruim, por exemplo, pagar, sei lá, R$ 5 num bolo de pote. Porque é o preço médio aqui na vila. Você entende? É o preço médio que a gente cobra aqui na vila mesmo, aqui, extrema zona leste, enfim. É um preço que tá justo, não tá caro. Só que o que eu falo para os meninos, cara, use as motivações corretas. Você acha mesmo, eu vou falar por mim, você acha mesmo que se um menino de 17 anos, sei lá, 17, 18 anos, bater na minha porta, eu pedi um lanche, ele veio trazer o lanche para mim. Aí o cara, um menino de 18 anos, 17, 18 anos, vem na minha porta, me entrega o lanche, me oferece um bolo de pote, dizendo o seguinte, cara, eu tô trabalhando, tô ajudando minha família, e aí além de eu fazer essas entregas, eu tô vendendo esses bolinhos aqui como sobremesa, para poder acrescentar, ajudar uma renda na minha casa. Cara, de verdade, eu vou falar por mim, se eu tenho, eu ajudo. Mesmo que eu não vou comer, mesmo que eu não goste, eu ajudo. Sabe por que eu ajudo? Porque me ajudaram quando eu precisei. E eu entendo o seguinte, poxa, esse menino está se esforçando, ele está trabalhando. E a gente sabe que, ainda que as pessoas estejam sobrevivendo disso, poxa, dá trabalho você acumular dinheiro fazendo entregas, você tem que trabalhar muito para ganhar uma grana legal aí. E eles estudam, e eles têm que estudar, eles têm que trabalhar, eles têm uma série de responsabilidades, porque não podem abandonar a escola também, entende? Então, olha aqui que coisa. Então, eu falo para eles, cara, já que você está fazendo isso, agrega valor. Acrescenta ali um bolo, acrescenta de repente uma trufa, sabe? Vende num preço legal. Por quê? Porque tudo isso vai agregar valor. O problema é que a gente está acostumado a olhar para os valores montantes, sabe? Tipo assim, mas vai dar R$ 100, vai dar R$ 200? Não. Cara, se você passa a entender o valor da unidade, então você vai perceber o quanto isso é enriquecedor para você. No sentido de agregar valor. Enriquecedor que eu falo, não que você vai enriquecer fazendo só isso, mas que você vai, na verdade, crescer como ser humano e entender outras coisas também, entende? Então, veja bem, se você vende uma trufa, sei lá, a R$ 3, certo? Que é um preço que eu acredito que é um preço médio também. Dependendo da região que você trabalhar, vai estar até barato. Se você vai mais para a região central, como eu disse, zonas ali de classe média alta, você pode até pôr R$ 3,50, R$ 4 de repente. O que acontece? Se você vender 10 trufas dessa, uma em cada entrega que você for, se você vender 10 trufas, são R$ 40. Vamos pôr R$ 4 aí, para facilitar a conta. Então, R$ 40. Desses R$ 40, vamos supor que você gastou para fazer essas 10 trufas R$ 15, um exemplo. Não sei se é exatamente isso, tá, gente? É só um exemplo. Vamos supor que você gastou 15. Vão te sobrar R$ 25. Aí você pode falar assim, pô, mas R$ 25 é merreca. Gente, nós estamos falando de um dia de trabalho. R$ 25, um dia de trabalho, sendo que você já ia ter que fazer aquela entrega. Lembra que eu falei de você ganhar dinheiro? Cara, você já ia ter que ir até lá de todo jeito. Então, já que você tem que ir até lá levar o lanche, aproveita e vende a trufa. Você está entendendo o que eu quero dizer? É onde eu quero chegar? Aproveite. Não, você já vai ter que ir até lá de toda forma. Você não está gastando combustível à toa. Você não está, sabe, perdendo tempo. Pelo contrário. Pô, estou aproveitando esse tempo. Já que eu tenho que ir até lá, sabe? É por isso que eu sempre recomendo. Tá na condução? Faça uma leitura. Vai no banco, vai ter que pegar fila? Resolve alguma coisa. Aproveita esse tempo morto, que você vai ficar numa fila, que você vai ficar dentro de um ônibus, você vai ficar dentro de um metrô. Aproveita esse tempo morto e utiliza ele para crescer de alguma forma. Leia um livro, estude alguma coisa, faça alguma coisa. Não perca tempo. O tempo é a moeda mais valiosa que nós podemos adquirir na vida. Entende? Então, se você consegue vender e fazer esses R$ 25 por dia, em 10 dias de serviço, você vai fazer R$ 250. Em 20 dias de serviço, você vai fazer R$ 500, só vendendo trufa. Tá entendendo? Então assim, caramba, você trabalhou o mês inteiro, beleza. São R$ 500 a mais. Que você vai ganhar fazendo o que você já faz. Você não vai ter que se desdobrar em 10, vai ter que se matar. Não. O trabalho que você vai ter de repente é de fazer a trufa. Agora, eu particularmente já recomendei isso para os meninos também. Cara,
Vai numa pessoa que faz a trufa, sei lá, se de repente ela cobra R$1,50 para você, você fala assim, mano, vou comprar no atacado, assim assado, uma quantidade. Quanto que você consegue fazer para mim? Vai que ela consegue te passar R$1,50, R$2. Se ela te passar R$2 e você vender a 4, você está ganhando R$2 em cima. Então, se você vender R$40 de trufa, você vai, vamos supor, você vai gastar 20 para pagar o que você pegou e vai ficar com 20 de lucro. Daquela conta que eu te passei anteriormente, 20 dias de trabalho, R$400, sem você ter que fazer nada. Você só vai pagar uma pessoa para fazer a trufa para você. Ela vai fazer, você pega com essa pessoa e revende. Você não tem trabalho. Entende? Ah, professor, mas é pouco. Cara, de pouco em pouco que a gente vai crescendo. E aí você pega esses R$400 que você ganhou a mais, e aí vamos supor, você pega, um exemplo, você pega 300 e complementa a sua renda, ajuda, vai pagar alguma outra coisa, e R$100 desse dinheiro, você pega e investe uma outra parte, faz em uma outra coisa, de repente, pô, agora eu vou pôr a trufa e o bolo. Tá entendendo? Agora eu vou pôr a trufa, o bolo e vou pôr mais, sei lá, um geladinho, gourmet. Então tem muitas formas da gente conseguir aí acrescentar. Por quê? Porque você tem que ir até lá já. Beleza? Por que eu tô falando isso? Porque eu sei que tem muita gente passando dificuldade aí. Eu sei que não tem muito a ver com o tema da nossa oficina e tudo mais, mas a verdade, mano, é que eu não posso ficar vendo, ouvindo, né, relatos, pessoas perguntando, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar vocês. E hoje o que eu posso fazer é isso. Tá entendendo? Eu tenho certeza que se você seguir algumas dicas aí, você que já está fazendo isso, você vai conseguir. Agora, dentro do contexto de barbearia, não é diferente. Não é diferente. Porque a gente precisa ter cuidado. Como a gente mexe com o cabelo, mexe com a questão da higiene também, cara, se você for fazer a venda desses produtos, precisam ser produtos selados. Então, por exemplo, você pode vender um bolo de pote na sua barbearia de boa, desde que ele esteja fechado no potinho, lacrado com um adesivinho e tal, num lugar separado onde não tem contato direto com o cabelo. Se você atender todas essas recomendações de boa, quer vender uma trufa na sua barbearia, cara, até os meus 16 anos eu frequentava uma barbearia que tinha trufas. As trufas eram R$2,50, uma trufa maravilhosa. Mano, o cara vendia demais, você não tem noção. O cara vendia demais, por quê? Mano, a verdade é que quando os marrocas chegam no salão, tem um chocolatão lá da hora, mano. Quem não gosta de chocolate, velho? Aí o cara vai cortar um cabelo, já pega um chocolate, às vezes leva um moleque dele pra cortar o cabelo também, o moleque já pede um chocolate. Tá entendendo? Então, assim, chocolate é uma coisa que você vende em qualquer lugar, mano. Ah, mas é barbearia que tem... Vende, mano, vai por mim, vende. Vende porque eu comprava muito e eu via... O cara tinha um potão, assim, de plástico, e ele usava aqueles potes de tampa que era bem antigo, né? Que colocava bala dentro. Meu, ele enchia aquele negócio de trufa. Mano, vendia rápido. 2, 3 dias no máximo, vendia um pote inteiro de trufa. Isso assim, eu falo na semana, quando era fim de semana, subia rápido. Tá entendendo? E cara, trufa tá selada com um papelzinho, tá dentro de um pote, não vai sujar de cabelo. Você pode. O que você não pode pôr dentro do seu salão, de repente, é um lanche, um salgado, porque essas coisas já é mais complicada, já implica um pouco em relação à vigilância sanitária e tudo mais. Agora, cara, um produto fechado, um bolo de pote, como eu falei, uma trufa, de repente um salgadinho, tá entendendo? Eu acho assim, mas não tem nada a ver com o que a gente faz. Cara, nós estamos vivendo um momento em que ou a gente se inova, ou a gente, sabe, tenta algumas coisas novas, ou então a gente vai continuar passando esse aperto. Então, assim, pode não ter nada a ver, pode não parecer funcional, só que a gente precisa tentar, certo? A gente precisa tentar. Eu estou falando de coisas para vocês que eu sei que dá certo. Eu sei que dá certo porque eu já presenciei e já visitei lugares que tinham, eu frequentei lugares, eu fui cliente de lugares que ofereciam esse serviço e eu sei que vendia. Por isso que eu estou falando para vocês também. Mas, cara, o que a gente não pode ficar parado, tá difícil para todo mundo. Então, assim, vamos tentar se inovar e principalmente se ajudar. Se eu não posso te ajudar com uma grana, não posso te ajudar dando... Então, cara, uma dica que seja, algo que deu certo para mim. Se der certo para você, partilha com o seu brother, alguém que tá também na mesma necessidade que você aí, porque o momento é que a gente precisa se ajudar. Tá entendendo? Não adianta eu querer ter mais do que você agora, porque é um momento que é muito difícil, é muito delicado para todo mundo. Então, se você tentar algo e você vê que deu certo para você, passa pro seu amigo, passa pro camarada, passa para alguém que tá passando a mesma dificuldade que você. E assim a gente vai se ajudando e na melhor aí todo mundo se ajuda também. Fechou? Vou deixar esse vídeo aí para vocês aí. Qualquer dúvida que você tiver,
deixa aqui nos comentários, ou então pode mandar uma mensagem lá no grupo que a gente vai trocar uma ideia em relação ao que está sendo proposto aqui. Só que principalmente, tá bom? Não deixa de participar dos vídeos aí, de sempre estar comentando, e a gente vai continuar fazendo os nossos vídeos semanais aí, tá bom? Se você tiver alguma ideia em relação a alguma coisa a se fazer dentro do salão, também deixa um comentário para a gente compartilhar com os manos que participam dos nossos grupos aí, beleza? Tá bom? Eu estou à disposição de vocês aí, o que eu puder fazer e como eu puder ajudar, você pode ter certeza que eu vou fazer, tá bom? Um forte abraço para vocês aí e até a próxima. Firmeza, rapaziada. É nóis.